Graça e paz, um bom dia, ótima semana, abençoada por Deus, para você e todos os seus. Com a graça de Deus, estudamos a palavra dele, a palavra escrita, e ela é o guia, ela é uma bússola, e ela nos fala a respeito da salvação. A salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que veio em carne, o Verbo que habitou entre nós. Louvado seja Deus por tão maravilhosa e grandiosa salvação. Efésios capítulo 2, o versículo 8 nos diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Leitura da palavra de Deus. Essas palavras aqui foram escritas pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, falando sobre a salvação graciosa, ou seja, a salvação é dom de Deus. Sim, a salvação é um dom de Deus. É uma pergunta que sempre aparece, surge imediatamente quando nós falamos sobre salvação. Uma outra pergunta: como a salvação acontece? Como? A salvação é um dom de Deus, algo que Ele dá de graça, é um presente. Isso, tendo o conhecimento disso, que é um presente, que é um dom que Deus nos concede, nós precisamos compreender, também falar sobre algumas opiniões que são populares, que muitos falam, pensam e acreditam, mas que não se encontram em nenhuma dessas opiniões fundamentos bíblicos, fundamentos dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que lemos aqui na palavra do Senhor. Mencionamos alguns entendimentos, opiniões. A primeira é que a salvação é uma recompensa que recebemos de Deus pelas boas obras que praticamos. Esta é uma opinião comum e ela se baseia na ideia de merecimento, mérito.
Entre a pessoa pratica boas obras, então ela merece a salvação, ou seja, o oferecimento da salvação é por causa do seu mérito, porque fez boas ações, boas obras. Mas, no entanto, quando Deus nos dá o que merecemos, lembram o que realmente nós merecemos? Aquilo que Deus nos dá quando merecemos é a punição, é a condenação, é a morte eterna, é a separação de Deus. Porque, como nós já vimos, todos nós somos pecadores e estamos longe de Deus. Todos, não há nenhum que não peque. E ao nos dar a salvação, Deus não nos trata como merecemos. Por isso é graça, por isso a salvação é dom de Deus. Ele não concede a nós aquilo que temos direito, mas Ele nos concede uma bênção a qual não temos direito, nem merecemos. E isso é graça de Deus. É o que Paulo está afirmando aqui aos irmãos ali em Éfeso. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. Não. É dom de Deus. Não de obras. Não é aquilo que fazemos, praticamos o bem, ajudamos os necessitados, fazemos e acontecemos. Não é de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então a salvação, ela não é uma recompensa por aquilo que fazemos, porque se fosse pelo que fazemos, estamos condenados. O que merecemos é a condenação, pois não há nada de bom em nós. Segunda ideia, opinião, é que a salvação pode ser comprada. É uma opinião também comum. E ela se baseia na ideia, seja de maneira consciente ou não, de que quem dá a salvação não é Deus, mas uma instituição chamada igreja. Ninguém pensaria em comprar de Deus a salvação, pois Deus já tem tudo. Deus é o dono da prata, do ouro. Mas comprar da igreja, instituição. Essa prática foi muito comum na Idade Média, quando nós lemos sobre os vendedores de indulgências que saíram pela Europa vendendo documentos, vendendo relíquias, vendendo tudo que era eclesiástico, documentos eclesiásticos que supostamente asseguravam o perdão de pecados, a salvação em troca de algum dinheiro. E a ideia era pagar na terra uma bênção celestial a ser desfrutada após a morte.
Havia pessoas, monges, que saíam e vendiam essas indulgências. Um famoso é João Tetzel, que ele dizia que assim que a moeda bate no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Essa era uma prática de trocar dinheiro por bênçãos celestiais na Idade Média, mas hoje continua essa prática, essa ideia, essa ideia se ramificou nas igrejas de hoje e igrejas evangélicas nos nossos dias. Mas não se trata mais de pagar pelo perdão ou pela salvação, mas para obter bênçãos terrenas, comprar bênçãos terrenas para a vida aqui mesmo. É pagar para aqui, para que do céu sejam enviadas bênçãos temporais, seja bênçãos materiais para o tempo aqui. E essa ideia que está por trás, por exemplo, de muitas práticas, é esta ideia que nós vemos hoje, em nossos dias, banquinhas de oração, onde as pessoas pagam para orar, para o cliente, nem falamos crente, mas o cliente, o fiel, ele paga uma quantia em dinheiro de 5 a 10 reais, vamos supor, e a pessoa faz uma oração por ela, conforme o valor, e depois anota o nome daquela pessoa e diz que vai orar, vai colocar depois na companhia de outros irmãos, membros de igreja ou de pastores, e está vendendo orações. E de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação é um dom de Deus, não pode ser comprada. Não tem dinheiro que compre a salvação, que compre essa bênção que nos é concedida graciosamente. Não podemos merecer a salvação pelas nossas obras e não podemos pagar por ela com recursos financeiros. Não tem. Ela é dada. Por isso é dom. É dom de Deus. Tudo o que precisamos fazer é aceitá-la pela fé. Pela fé que também é dada por Deus. E a salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas e nos conduz de maneira graciosa para o reino do seu Filho Jesus Cristo. E essa salvação nos é oferecida gratuitamente, graciosamente por Deus, por meio de Jesus Cristo, em Cristo Jesus. É a única solução para o problema do pecado e é o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado eternamente e obtenha, desfrute da eterna
e gloriosa comunhão com seu Senhor, o eterno Deus, o Senhor Criador e Salvador. Você e eu, que já somos salvos, devemos agradecer a Deus por essa salvação graciosa, por esse dom de Deus, por esse presente de Deus. E devemos nos esforçar para mantermos a comunhão com Ele, a comunhão com nosso Senhor, Salvador único, absoluto, Jesus Cristo. E você que ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, hoje é o tempo de você aceitar essa salvação, receber esse presente, pois quem salva é Cristo Jesus, o ressurreto, aquele que vive eternamente. E quando nos entregamos confiantemente a Cristo para a salvação pela fé, nós temos essa fé que salva, a certeza de que Ele pode salvar a mim, um pecador como eu, uma pecadora como eu. Ele pode salvar, sim, em Cristo Jesus. E não podemos nos orgulhar de nossa fé salvadora. Não podemos nos orgulhar porque é dom de Deus, é um presente. Para nós é graça, é presente, é dom, não pagamos por ela e nem a merecemos, mas Jesus Cristo pagou o preço. Ele derramou o seu sangue, Ele verteu até a última gota de sangue, sofreu ali na cruz do Calvário. O sacrifício Ele fez por nós. Ele pagou o preço e Deus aceitou o sacrifício de Jesus e Ele ressuscitou, está vivo. Por isso, a fé que salva, você precisa ter. E isso também é dom de Deus. Quando recebemos um presente, nós estendemos as mãos vazias para receber o presente. Se estivermos com as mãos cheias, não vamos conseguir receber o presente. Nós temos que estar vazios. Abrir mão de tudo para que recebamos esse dom de Deus, a salvação. Arrependa-se hoje do pecado, abandone o pecado e volte-se para Deus em Cristo Jesus, que nos salva de maneira graciosa.